Esse é o prefácio de Emmanuel, né? Que inaugura aí o livro No Mundo Maior. A princípio, a gente podia fazer uma consideração a respeito do título do prefácio, porque eu acho que os títulos dos prefácios de Emmanuel já são emblemáticos. Se a gente pegar as outras obras que a gente já estudou aqui, a gente vê isso. Como o título de cada prefácio, se não me engano, Obreiros da Vida Eterna é Rasgando os Véus, né, se não me engano. E assim por diante, a gente vê que sempre há uma alusão quase que não, uma alusão diretamente metafórica e algo como se fosse uma imagem daquilo que vai ser tratado no livro, né? Quando a gente lê todo o Obreiros da Vida Eterna, a gente fica claro o porquê do título de Emmanuel, Rasgando os Véus, né? Em toda a obra, a gente vê o processo de retirar o véu, né, do mundo material e adentrar-se pela aduana da imortalidade da alma, né, pelo mundo espiritual, que é o processo desencarnatório. Todo Obreiros da Vida Eterna examina o fenômeno da morte orgânica e, por consequência, da desencarnação espiritual. E aqui não é diferente. Na jornada evolutiva é uma expressão emblemática que de alguma forma faz alusão aí o slogan de todo o título, de todo o livro. Não é à toa que Emmanuel sempre prefacia as obras de André Luiz. Poderia ser o próprio André Luiz, né? Ou poderia ser outro autor espiritual, né? Mas o responsável pelos trabalhos mediúnicos do médium, né, o grande responsável por todos os espíritos que por aquele médium se manifestou, sempre fez questão de prefaciar o seu livro, né, o que não é comum em todas as obras de todos os autores espirituais. Por exemplo, boa parte da obra de Joana de Ângeles, ela mesma faz o prefácio da obra dela, né, e assim por diante. Mas é interessante essa colocação, porque primeiro André Luiz foi pioneiro em alguns aspectos da literatura mediúnica. Eu não estou falando de colônia espiritual, até porque André Luiz, a despeito do que alguns criticam, dizendo que André Luiz foi quem inventou colônia espiritual e que não houve outros autores, houveram outros autores antes de André Luiz que produziram o conceito de colônia espiritual, mas em alguns aspectos, principalmente essa interface entre ciência e espiritualidade, alguns aspectos da medicina que ele antecipou, e sobretudo esse gênero de reportagem do além. De fato, André Luiz é pioneiro nesse sentido, e outros autores mais tarde escreveram algo semelhante nesse mesmo estilo, que em André Luiz é inconfundível, né? A gente vê que é inconfundível a forma didática como ele coloca, né? Mas é interessante Emmanuel começar o prefácio na jornada evolutiva, né? Uma coisa característica de alguns prefácios de Emmanuel, ele parece que antecipa algumas críticas, que na verdade surgiram. Quem conhece a saga de Chico Xavier, principalmente na primeira metade do século XX, que foi onde a grande maioria dessas obras, né, estou falando década de 40 e década de 50 principalmente, essas grandes obras foram produzidas, foi, digamos assim, o momento de maior produção mediúnica de Chico Xavier. Foi década de 40 e década de 50, né? 60 ainda teve algumas obras de fôlego, né? Mas a grande maioria foi década de 40 e 50, né? A partir da década de 70, o trabalho de Chico foi lentamente se convertendo mais à produção de mensagens endereçadas a criaturas e livros também de mensagens. Mas mensagens de cunho evangélico, de teor moral, que são muito importantes, né? Mas que tem um escopo diferente desse trabalho de ciência, esse trabalho do ponto de vista intelectual mais denso, né? Cujas ideias do ponto de vista da ciência, da filosofia, são mais densos, mais profundos, né? Nesse aspecto considerado. E é interessante porque esse período de Chico Xavier foi um período de muita crítica, né, de muita intolerância, né? Houve correntes do movimento espírita, especialmente de Minas Gerais e de São Paulo, né, que se levantaram contra as teses de André Luiz. Ele recebeu muitas críticas desde nosso lar. E Emmanuel, em alguns prefácios de André Luiz, antecipa essas críticas. O que acontece também, por exemplo, na obra dele de Paulo Estevam. Quem leu o prefácio de Paulo Estevam deve recordar que Emmanuel foi até em alguns momentos bastante austero na colocação, quando ele diz assim: já vejo criaturas compulsando essas páginas e analisando e comparando com os textos bíblicos. Quero dizer que aos de boa vontade permanecemos animados para cooperar,
Mas aqueles cujo pedantismo envolve, eu responderia que a letra mata e o espírito vivifica. Já antecipando algumas críticas, algumas coisas, né, que poderia acontecer principalmente nos círculos da religião tradicional, da teologia, porque ele falava de um grande vulto do cristianismo e em alguns momentos tecia comentários de acontecimentos que estão lá nos Atos dos Apóstolos de Lucas, né? Dando inclusive acréscimos daquilo que o evangelista não escreveu, né? Então é um projeto ousado, né? Então é interessante isso porque Emmanuel antecipa essas críticas que realmente existiram, críticas algumas bastante fortes, né? Em todo o prefácio, ele faz questão de conectar com o tema da morte. Tem parágrafos sobre a morte, que é como se ele estivesse fazendo alusão à obra anterior, Obreiros da Vida Eterna. Note um dos últimos parágrafos quando ele diz assim: a morte a ninguém propiciará passaporte gratuito para a aventura celeste. Nunca promoverá compulsoriamente homens a anjos. Cada criatura transporá essa aduana da eternidade com a exclusiva bagagem do que houver semeado, e aprenderá que a ordem e a hierarquia, a paz do trabalho edificante, são características imutáveis da lei em toda parte. Ora, o que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que o processo desencarnatório que a gente observou em Obreiros da Vida Eterna, o momento do processo desencarnatório é um momento muito importante na vida do indivíduo, enquanto homem, enquanto espírito, né? Como em todas as ocorrências a gente pode aprender e evoluir, mas por si mesmo não evolui ninguém. O indivíduo pode despertar além do túmulo como ele é. Da mesma forma, com as mesmas características, era preconceituoso, era sistemático, tinha as distorções de pensamento e desencarna assim. E desperta. A morte não promove homens a anjos. O que é que ele está falando com promover de homens a anjos? Jornada evolutiva. Ele está chamando a atenção para esse processo. Em todo... Por quê? Porque a obra é no mundo maior. É como se ele dissesse, olha, vocês examinaram Obreiros da Vida Eterna, que fala da desencarnação. Desencarnar não é passaporte para levar o indivíduo para o mundo maior. Conquistar o mundo maior exige outras coisas. Exige o processo reencarnatório? Sim. Exige o processo desencarnatório? Também. Mas, mais do que isso, é como eu lido com essas situações, com essas circunstâncias. Eu sempre me lembro de um comentário muito sutil e inteligente de Hermínio de Miranda, no livro Reencarnação na Bíblia, se não me engano, um livro muito pequenininho, mas de bastante erudição e bastante inteligência, como tudo aquilo que Hermínio de Miranda escreveu. E há um momento em que Hermínio de Miranda faz aquela análise do texto de João, capítulo 3, versículo 1 a 12, que é o diálogo que Jesus estabelece com Nicodemos, que a gente conhece no meio espírita, que versa sobre reencarnação, o processo dos renascimentos múltiplos, quando Jesus fala que é necessário nascer de novo, né? E uma coisa que eu nunca havia atentado e que Hermínio de Miranda cita na obra é o seguinte: a princípio no texto, o texto começa Jesus falando que é necessário nascer de novo para ver o reino de Deus, ou para ver o reino dos céus. E mais tarde ele diz, no final do diálogo com Nicodemos, ele diz, é necessário nascer da carne e do espírito para entrar no reino dos céus. E Hermínio de Miranda diz assim, isso não é por acaso, porque para eu ver o reino dos céus, o processo da reencarnação, obrigatoriamente, por uma lei de progresso, porque a gente está progredindo, está vivenciando experiências, mesmo que a gente não queira, a gente está amadurecendo, a gente está crescendo, né? Mas há uma diferença entre amadurecer no mal e amadurecer pelas escolhas que a gente faz do bem. Kardec vai falar isso de uma outra forma, dizendo que o espírito que escolhe a senda do bem, ele acelera o seu progresso e se isenta de repetir experiências, de voltar à reencarnação várias vezes. Então todos nós estamos evoluindo, mas é diferente estar evoluindo no mal e aprendendo na saturação do mal, ou seja, eu faço tanto mal que eu vou me saturando do mal e vou evoluindo, vou aprendendo com isso, do que aprender, evoluir, optando por outras escolhas mais saudáveis, onde eu acabo progredindo mais, eu acabo avançando. O que é que eu quero dizer com isso? É que o processo reencarnatório inevitavelmente vai amadurecendo o indivíduo. Só que isso me propicia ver o reino dos céus. Aí no final do capítulo, Jesus diz, é necessário nascer da carne e do espírito para entrar. Porque ver o reino dos céus é uma coisa, agora entrar no reino dos céus é outra. Entrar no reino dos céus não é necessário nascer da carne, o processo do renascimento, mas nascer do espírito. Ou seja, ali naquele diálogo com Nicodemos estava também um processo de reforma íntima. O processo dos renascimentos, e o que é que eu faço com esses processos, esses renascimentos múltiplos, no sentido de renascer do espírito, né? Porque renascer da carne é retornar ao corpo.
né? Mas eu renasço do Espírito por intermédio desse renascimento da carne, ou seja, eu ascendo, né, com a minha iluminação, né? Então, esse processo é interessante, né? Porque para entrar, em definitivo, no reino dos céus, não é necessário apenas reencarnar. Então, é interessante isso, porque Emmanuel está dizendo isso de uma outra maneira. Está dizendo que essa ascensão, esse crescimento, essa evolução, esse acesso àquilo que ele chama ao mundo maior, que é o título da obra, não se dá senão por outros requisitos. Não apenas reencarnar, não apenas desencarnar, mas como é que eu vivo essas experiências. E quando a gente diz isso, não é apenas uma atitude, e Emmanuel deixa frisado aqui quando ele fala sobre as condutas religiosas tradicionais, ou seja, eu obedecer a determinadas liturgias, eu seguir determinadas práticas religiosas, né, eu conceber determinadas crenças, né, da minha doutrina, da doutrina que eu abracei, né, eu obedecer o culto externo, que toda doutrina, ou pelo menos em tese, a rigor, toda doutrina tem um culto externo, né, tem um ritual de prática exterior, né? Não que a gente condene, eu não estou condenando o católico, o protestante, até mesmo o espiritista, realizar suas atividades externas na casa espírita, na igreja. No caso das doutrinas dogmáticas, isso é mais explícito por causa dos rituais da liturgia, né? Mas eu não estou condenando isso, eu estou condenando a ausência do coração envolvido nessas práticas, né? A ausência do envolvimento, né? É isso que eu estou frisando aqui, que é o que Emmanuel está frisando aqui, né? Que, em verdade, ele está dizendo de uma outra maneira que muitos de nós vivem uma ignorância absurda em relação a esse processo de acesso ao mundo superior. E aqui ele coloca de uma maneira democrática, ele não está falando só dos religiosos tradicionais, mas inclui os espíritas também. Porque, em verdade, quando a gente vê depoimentos de alguns espíritas que desencarnam, alguns inclusive famosos que dão, inclusive desencarnações felizes, né? Eu fiz um áudio no grupo e coloquei de um depoimento de Abel Mendonça, que foi um grande vulto do espiritismo aqui em Salvador, e ele falando da surpresa, em alguns momentos, né, da realidade que ele viveu lá, que ele tinha uma pálida ideia como espírita, e era um espírita culto, um espírita erudito, que tinha um grande conhecimento, né? A gente vê Otília Gonçalves falando algo semelhante. Otília Gonçalves, na obra de Divaldo, Psicografia de Divaldo, que foi a diretora aqui da Mansão do Caminho, ela chega a citar na obra André Luiz. Eu aqui no além estou me recordando da leitura que eu fiz de André Luiz, e posso dizer que mesmo lendo André Luiz na Terra, eu estou constatando que aqui eu tinha na Terra uma pálida ideia do que eu estou vivendo aqui. Porque às vezes a gente lê aqui e por falta do esforço, não é por isso que Emmanuel fala do menor esforço. O menor esforço aqui não é apenas a ação do bem, mas também do estudo, de querer romper com essa névoa que nos envolve, né? Emmanuel diz que o espírito encarnado, quando mergulha na carne, fica numa espécie de vapor, que ele chama de neblina carnal, por conta dos impulsos animais da matéria, dos fluidos do corpo, né? E da nossa identificação ainda com o nosso lado mais primário, né? O nosso lado mais instintivo, a gente fica como se fosse numa nuvem, obnubilados, né? Envolvidos numa espécie de névoa que dificulta a gente perceber claramente a verdade. Claro que ele está dizendo aqui não é uma verdade oftalmológica, né? É ter uma percepção mais cristalina das verdades espirituais que nos envolvem, que estão ao nosso lado. Então, essas obras têm esse objetivo de nos ajudar, mas é necessário o nosso esforço, né? Quando André Luiz fala assim, várias vezes André Luiz fala, a gente vai ver isso no mundo maior, né? No capítulo 11, já estou até fazendo spoiler, olha que coisa. No capítulo 11 desse livro, que é um capítulo sobre sexo, e que mais tarde Chico Xavier dá uma entrevista a Marlene Nobre dizendo que 40% do capítulo foi retirado por causa dos preconceitos da época sobre sexualidade. Emmanuel preferiu retirar porque ia gerar muita polêmica. E como os bons espíritos evitam sempre polêmica, não é do feitio dos espíritos causar confusão, porque isso é mais contraproducente. Essa coisa de gerar de intriga, de polêmica é do nosso ego, né? Os espíritos evitam ao máximo, porque sabem que isso traz mais malefício do que benefício. E Chico deu esse depoimento. A gente vai ver André Luiz descrevendo alguns quadros do além e dizendo assim, eu estou usando palavras compatíveis com a mentalidade humana porque eu não tenho palavras para descrever o que eu estou vendo. A gente lê isso e não atenta que ele está dizendo que a realidade é mais vívida, mais intensa do que a gente pode imaginar, né?
essas descrições. Então, é interessante a gente pensar nisso, que o que Emmanuel está dizendo aqui, que a gente vive uma espécie de sono, né? Uma espécie de consciência de sono, né? Que a gente ainda não consegue palpar direito as realidades espirituais que nos envolvem. Temos uma ignorância, ele está falando de um modo geral, de um modo genérico, temos uma ignorância muito grande em relação às realidades espirituais. Seja os católicos, os protestantes, e mesmo os espíritas que têm um acervo muito grande, às vezes a gente lê essas coisas e faz uma pálida ideia do além-túmulo. Né? E aí ele fala, claro, ele também chama atenção para a lei do menor esforço, a ideia da... Aí tem uma cultura da religião tradicional, né? A ideia de que se eu me submeter a determinados rituais, eu estou com a minha alma salva, pura e simplesmente por isso. Né? Desde da instituição, da extrema-unção no momento final, né? Até a confissão dos pecados, né? Toda a instituição, né? Da confissão auricular, que é válido, eu não estou aqui condenando, né? A mentalidade, a ideia teológica, mas como também a cultura oriental. Tem tradições religiosas do Oriente que dizem assim, se você teve uma vida toda desequilibrada, mas no momento final você fizer meditação e desencarnar meditando, você chega no além bem. Quer dizer, é uma ideia distorcida do que é a desencarnação. Buda nunca falou isso, Krishna nunca promulgou isso, nunca apresentou e nunca defendeu isso do ponto de vista do hinduísmo, da coleção do Vedanta. E por qual razão a gente começa a inventar? Não é só no Ocidente não, no Oriente tem isso também. Então o indivíduo no momento final, se estiver moribundo, apaga tudo que ele fez, se ele cometeu atrocidades com o próximo, se ele destruiu o próximo, no momento final ele faz uma meditação, entra numa espécie de nirvana, e aí ele entra no paraíso após a morte. A gente viu em Obreiros da Vida Eterna que não é bem assim. Seria uma lei do menor esforço. Aqui para nós, quem é em sã consciência, que teve toda uma vida desbaratada, desequilibrada, e no momento final não vai aceitar Jesus e se arrepender dos pecados? Eu mesmo quero isso, que é muito fácil e é muito bom. Não que esse momento final não seja importante para o espírito, a depender das reflexões que ele faça. Né? Não que esse momento não seja importante. Então é interessante ele dizer isso, né? Que a verdade é que a nossa ignorância em relação à vida espiritual é grande. Né? Tanto é que a gente traz ainda como espíritas vícios de outra religião. Quer ver um vício? Eu estou obsidiado, eu faço um tratamento espiritual que a obsessão vai embora. Se você pegar os grandes casos conhecidos de credibilidade de obsessão, não é bem assim. Eu não estou dizendo que o tratamento espiritual não ajuda, ajuda e muito. E em alguns momentos até efetiva mesmo o processo desobsessivo, porque o obsessor é encaminhado para uma reunião mediúnica, ao processo de doutrinação. Mas não é tão simples assim. Porque, por exemplo, Divaldo Franco ficou 30 anos perseguido por um espírito obsessor. E Divaldo Franco não tinha amparo. Nesses 30 anos ele psicografou Joana de Ângeles. Bezerra de Menezes curou gente por intermédio dele. Né? Então, a gente tem que ter essa noção. E assim, quem participa de mediúnica sabe. Quem participa de mediúnica sabe. Né? A gente vai para a mediúnica, tem, por exemplo, umas 2 entidades que de vez em quando se manifesta, que tem vínculo comigo no passado, e de vez em quando dá os depoimentos em reunião mediúnica. Há anos! Esperando o momento de atrapalhar os meus passos. É só eu ceder. E assim com todo mundo. Mas, claro, o tema não é obsessão. O que eu quero dizer é o seguinte, a gente traz esses vícios, né? Essa coisa do menor esforço. Então eu faço um tratamento, alguém ora por mim e eu recebo a vibração e está tudo bem. Não que a oração pela outra pessoa não seja boa. É bom. Né? Eu não estou em nenhum discurso extremista. Né? Eu estou falando que há uma tendência nossa de não associar esses processos todos à reforma íntima. A necessidade de iluminação. Eu tenho uma enfermidade, o que é que aquilo vai me propiciar em termos de crescimento? Eu estou passando por um processo obsessivo, seja um processo obsessivo de encarnado, seja de desencarnado, seja os dois, louvado seja Deus, em cima de mim. Quantas mentes em cima da gente? Eu olho o Divaldo e digo, meu Deus, quanta mente em cima dele. Eu me lembro há alguns anos, uma conhecida nossa que estava num processo muito de desequilíbrio, um desequilíbrio espiritual e psiquiátrico, né? E eu me lembro que ela se aproximou de Divaldo para conversar, mas estava num processo assim, muito difícil, né? E assim, mal acabou a palestra, ela pulou na tribuna, assim, da Mansão do Caminho e foi para cima dele, né? E Divaldo é muito discreto, mas eu também sou muito atento.
Enquanto ela se aproximava, é uma pessoa muito querida, hoje está uma trabalhadora excepcional no movimento espírita. Ela foi falando e foi botando o dedo assim na cara de Divaldo e falando, né? Tava muito... E eu vi que Divaldo percebeu alguma coisa. Primeiro que ele ficou mais pálido do que ele é. E ele olhou para a mulher e começou a fazer assim, ó. A chegar para trás. Eu percebi ele movendo o corpo para trás. O que é que ele viu, eu não sei. Mas que ele percebeu alguma coisa, eu não tenho dúvida dali. Ele disse, minha filha, não é agora o momento, depois, procura atendimento fraterno e tem uns dias tal, que eu posso lhe atender. Quando, na verdade, em outras situações, ele atende a pessoa ali mesmo, na mesa, etc. Talvez ele percebeu que o caso demandava mais tempo. Né? Então, o que eu quero dizer é que existe essa ideia. Né? Então, por exemplo, existem mentes em cima de nós, encarnadas ou desencarnadas. A oração nos defende, né? O tratamento espiritual, a proteção. Mas o que é que vai nos imunizar disso? É o esforço do nosso crescimento. Não é a santidade. Se conseguir a santidade, melhor. Mas os espíritos não exigem de nós a santificação de imediato. Mas o esforço de estarmos empreendendo o bem nos imunizará. Mais do que o tratamento. Muito mais do que o tratamento. Porque o tratamento vai nos dar a energia que nos falta. Mas por que nos falta? Por que está nos faltando? Se a gente está toda hora em carência, o que é que está deixando a gente em carência para a gente sempre precisar do passe alheio? Então a gente vai buscar o passe para se fortalecer, mas vai também eliminar aquilo que está gerando essa carência. Senão eu vou ficar sempre dependendo de alguém me dar passe para eu ficar forte. Quando eu tenho reservas que posso produzir energias em mim mesmo. Então é interessante isso, porque tudo isso está sendo colocado aqui quando Emmanuel fala sobre a lei do menor esforço, né? A ideia do menor esforço. Né? Então ele diz, raros vivem nos montes da sublimação, não chegaram a ser homens completos, onde albergar estranha e infinita caravana. E aqui é interessante. Veja que ele não está falando de reencarnação, embora a reencarnação esteja embutida. Esse povo todo que vai para o além, tão heterogêneo, como é que a gente vai avaliar ele num critério rígido de justiça divina? Mas o que é que ele está falando? A reencarnação é só o coroamento disso. Ou seja, o indivíduo não evoluiu numa vida física, ele tem a oportunidade de, em outra experiência física, dar prosseguimento à sua evolução. Mas o que Emmanuel está dizendo aqui é mais abrangente. Ele está dizendo o seguinte, que a mole humana é muito heterogênea em termos evolutivos. E no plano espiritual ou na carne, ele não está falando só do processo reencarnatório aqui nesse mundo. No plano espiritual ou na carne, nós temos o tempo todo oportunidades de empreender essa jornada evolutiva. Mas não vai ser sem suor e lágrimas. E é interessante porque eu até grifei aqui, iludidos na teoria do menor esforço, inexistente nos círculos elevados. Ou seja, nos círculos elevados não tem menor esforço. Você acha que vai chegar no reino dos céus, no paraíso, e aí vai gozar de bênçãos? Aí que vai ter problema. Aí que vai ter trabalho. Por isso que eu digo, se eu quiser ler mão de alguém aqui, tem algumas dimensões que são importantes. Né? Se a pessoa for jovem, eu vou falar da dimensão amor e família, né? Ou de trabalho também, né? Trabalho e dinheiro. Se a pessoa tiver 90 anos, eu não vou falar de trabalho para ela, porque ela já tem 90 anos, possivelmente já está aposentada. Né? Então eu tenho essa... Mas, sobretudo, se eu falar assim, nesse ano você vai ter alguns problemas, vai ter alguns embates de relacionamento. Quem não tem? Se eu pegar a mão de Jesus para ler a mão dele, eu digo, Senhor, você vai ter muitos problemas esse ano. Claro que ser governador da terra é um problema. Deve ser tanto problema que ele deve ter. Então, ou seja, o processo evolutivo não é isenção de problemas, né? É maturidade, né? Maturidade, amadurecimento, e faz com que a gente dê conta ainda de mais coisas. Só para concluir e passar para os comentários, eu até gravei recentemente um vídeo de uma psicografia de Chico Xavier do espírito Augusto César, um livro que eu não conhecia, estava lendo, alguns casos muito interessantes. Eu já contei isso em palestra em alguns momentos, mas lendo a mensagem mais integralmente, relendo, eu pude compreender um pouco o ponto da história, que já contei aqui, né, de uma história muito conhecida por conta dessa mensagem ter viralizado recentemente na internet, mas fala de uma caminhada que Jesus fez de Jerusalém para Jericó, e ao descer de Jericó, ele e os apóstolos travam contato com um homem, né, e se acercam do homem e pedem ajuda para o melhor trajeto, o melhor caminho, onde poderia naturalmente resultar na chegada a Jericó, já que a viagem era muito cansativa. E o homem tratou
a todos de maneira brutalizada, de maneira muito agressiva, xingou todo mundo, chamou eles de ociosos e vagabundos e disse que não estava ali para gratuitamente dar informação nenhuma. E a queima-roupa deu as costas, disse algumas coisas assim desagradáveis, né, que o Espírito não reproduziu literalmente, porque deveria ser palavras bem agressivas, e foi adiante. Pedro ficou enraivado, querendo já partir para a mão, né, com o rapaz. Jesus, inclusive, dá-lhe uma resposta que Augusto César coloca a Pedro. Você não sabe a vida íntima desse homem. Se esse homem está nos agredindo assim, imagina o que é que ele padece internamente. Porque alguém que está bem não faz isso. Ele não deve estar bem, já deve estar enfermo em si mesmo. E dá aquela orientação e passa adiante. E aí chega uma jovem, né, que acerca-se deles, e eles então pedem a mesma ajuda que pediu para um homem. E a jovem para, explica, orienta, dá um sorriso, oferece água. Ela estava carregando água que havia colhido num poço. Oferece água para Jesus e os apóstolos e depois deseja boa sorte na viagem e passa adiante. E Pedro diz assim, veja, Senhor, que coisa. Quer dizer, o animal que a gente enfrentou ali, agora essa flor que nos recebe tão bem, que nos acolhe. Eu fico pensando na diferença dos dois no reino dos céus. Que bênção e que prêmio essa menina vai receber no reino dos céus. Jesus olha, sorri e disse, Pedro, você não sabe que logo mais ela vai se casar com aquele que a gente conheceu antes. Aquele homem brutalizado vai conhecer ela e os dois vão se casar. E o prêmio dela é receber ele como companheiro. Sabe por quê? Porque no reino de meu pai, aquele que cresce e está na frente tem mais condição de outras provas que o espírito infantil ainda não tem condição de passar. O espírito infantil e imaturo não tem condição de lidar com experiências que vão propiciar mais amadurecimento a eles. E aquele que, no entanto, já despertou, já tem condição de lidar com outras situações que nós chamamos de desagradável, mas que, na verdade, enseja mais maturidade, mais amadurecimento, mais evolução. Porque aí a gente lembra daquela mensagem do Espírito amigo, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Ora, é masoquismo? Não. É nesse sentido de que os eleitos, ou seja, aqueles que despertaram, né, para o amadurecimento, têm mais condição de entender algumas coisas, né, e vivenciam processos que aos nossos olhos podem ser dolorosos, mas que os impelem a degraus mais acima, né? Cada vez acima, né? Então é interessante isso, né? Porque, para mim, se a gente for olhar no olhar masoquista, o próprio Paulo Estevão parece, em alguns momentos, incompreensível. Eu comentei isso ontem com amigos, que na obra Paulo Estevão, Paulo que gosta da obra vai lembrar, quando Jesus aparece em Ananias, Saulo já estava cego na estrada de Damasco, já tinha ido num hotel ali, né, conforme Jesus havia recomendado a ele, fica na cidade e eu te direi o que tu deves fazer. Entra na cidade, né, eu te direi o que deves fazer. E aí Jesus aparece em Ananias e diz assim, vai até Saulo de Tarso, que se encontra em tal local, restitui a visão dele, até aí tudo bem, a ovelha que ia ser morta vai atrás do lobo perseguidor. E aí Jesus diz assim, porque eu quero mostrar a ele o quanto ele deve padecer por amor ao meu nome. Quer dizer, se a gente ficar pegado à letra, Jesus gostava que os outros sofressem? Não, é porque o entendimento de um espírito desse é o seguinte, ele vai ter que amadurecer. E o amadurecimento é feito de esforço, de bate-cabeça. O próprio orgulho que ele carrega vai ensejar ele muitos sofrimentos, até que lapide, né, essas arestas, essas experiências. Então, é interessante isso, né, porque é uma visão diferente. Não é uma visão a nossa visão de pais e mães terrestres que impedir que o filho tenha qualquer aborrecimento, qualquer dificuldade. Os espíritos mais evoluídos, eles percebem que os aborrecimentos e as dificuldades podem ser experiências que dignificam eles e que retiram eles do estado infantil. Então, é mais ou menos essa ideia, essa consideração que eu queria fazer, né? Já socializando a palavra aí, porque o prefácio é muito mais rico do que isso, do que eu falei, né? Exato. Eu vou começar com o primeiro item, Fátima, porque eu acho que é interessante, tem uma conexão maior com o que a gente está discutindo. Depois eu abordo esses dois itens aí mais rapidamente. Eu acho que essa ideia da predominância desse mundo material sobre nós, a ponto de abafar, né, a nossa essência divina, já que
na condição de espíritos, nós temos uma origem espiritual, né? Então, temos um DNA divino que, a rigor ou em tese, deveria fazer com que a gente acessasse, né, mais acentuadamente, ou tivesse uma noção mais clara da espiritualidade, não enveredássemos necessariamente pelo ateísmo, pelo ceticismo, pelo materialismo. Essa é a discussão e o argumento que muita gente usa, né, e que o Espiritismo coloca que a gente tem uma centelha divina, que a gente veio do mundo espiritual, razão pela qual não há uma cultura coletiva ateia, nunca houve, mesmo a União Soviética da Cortina de Ferro, nunca conseguiu uma cultura totalmente materialista, né? Mesmo nesses regimes totalitários, às vezes com um viés socialista, nunca conseguiu um país ateu, sempre houve posições ateias e céticas isoladas ou até bolsões de cultura, mas toda a história da cultura e da civilização sempre teve o viés religioso atravessando, né? E depois da Revolução Russa e mais tarde com a queda da estrutura do comunismo soviético de Stalin, floresceu rapidamente igrejas e instituições religiosas em toda parte que só estavam sendo reprimidas, né? Só estavam sendo, na verdade, abafadas, e os cultos religiosos aconteciam clandestinamente, né? A verdade é que, como é que a gente entende, então, né, o niilismo, o ceticismo, o materialismo, essas coisas todas, se a gente tem uma essência divina? É porque ainda, como espíritos, a carne não apenas abafa, mas nós sintonizamos e nos identificamos com a matéria e com as sensações materiais, a ponto de, né, nos colocar um véu, né? Eu tenho uma amiga que participa de mediúnica, ela é médium, né, da nossa mediúnica, ela é uma das companheiras da nossa mediúnica, ela disse: Flávia, às vezes eu tenho uma sensação que todos nós, a figura que ela usa é muito interessante, todos nós vivemos numa espécie de sonambulismo, né, porque acordamos, deitamos, fazemos as mesmas coisas automaticamente, parece que a gente está sonâmbulo, que a gente não acordou. Ela disse: eu tenho essa percepção, essa sensação às vezes, porque a gente faz as coisas, né, no automático, né? E a sensação que eu tenho é que a gente não despertou para algo maior, né? E eu acho que tem um pouco de razão, não no sentido, não é o sono fisiológico, né? É o sono psíquico, é o sono para as grandes verdades. A verdade é que a matéria exerce uma influência muito forte sobre nós, e se o indivíduo não tiver muito esforço, por isso a oração, não porque a oração resolve tudo, mas a oração é um exercício, né? A oração, eu costumo dizer que a oração é alimento. Então, da mesma forma que você carrega a bateria no celular, a oração é isso. A oração não é para ficar bajulando a divindade, que não precisa da nossa bajulação, nem para ficar, de repente, fazendo uma espécie de conchavo com Deus para tapear ele e pedir alguma coisa, porque de repente ele cochila e cede para a gente, porque muita gente entende a oração assim, né? Uma espécie de verbalização, jaculação apenas verbal. Não, a oração muitas vezes é para que a gente possa se renovar, acessar essa fonte, carregar as baterias e habituar com a dimensão espiritual, para quebrar, digamos assim, essa estrutura que às vezes nos oprime. A influência do mundo material é tão grande que até espíritos missionários em alguns momentos oscilaram. Você vê Francisco de Assis, antes de despertar e quebrar isso para a missão que ele trazia no inconsciente, Joana de Ângeles, na obra Nascente de Bênçãos, tem uma mensagem belíssima sobre Francisco, que ela vai dizer isso, que ele trazia a missão, era João Evangelista reencarnado. Era o autor do Apocalipse, era aquele que aderiu ao Evangelho de Jesus aos 16 anos. 1.200, 1.300 anos depois, ele reencarna em Idade Média, como Francisco de Assis, e ainda assim, essa neblina carnal envolveu ele tanto que até ele quebrar isso e despertar para a missão, e aí Joana vai dizer de maneira linda, os conteúdos que estavam armazenados no seu inconsciente liberaram, e ele começou a ter as visões psíquicas do próprio Senhor, né? Porque Jesus aparecia a ele, inclusive. Mas antes disso, ele chegou aí a cruzadas, não matou ninguém, não pegou em arma, etc. Mas participou, fez parte do exército das cruzadas, chegou a viver orgia, chegou a ter uma experiência boêmia, né, meio disparatada sexualmente. E estamos falando de um espírito com estrutura psicológica pouco comparada com outros. Né? Buda, antes de se tornar o que foi, também viveu em excessos. Né? Então a gente vê em alguns momentos, esses indivíduos oscilando, e olhe que eram espíritos missionários, que tinham uma certa predominância sobre o mundo material. Né? Nem eles estavam isentos, com exceção de Jesus. Jesus é diferente, eu não vou nem colocar Jesus nesse balaio, porque é muito diferente. Mas, então a gente vê, por isso essa vigilância, esse cuidado, né? Por isso que a gente está aqui. A leitura de determinados textos, como a gente faz o evangelho em casa, né?
Quantos textos do Evangelho a gente sabe de cor? Mas o problema não é saber de cor. O problema é, de vez em quando, trazer para a consciência. Né? Para a gente acessar novamente. Porque a gente vai esquecendo. Quando os espíritos disseram a Allan Kardec, acho que é no item 627, se não me engano, que Kardec pergunta assim, de maneira muito inteligente, se a moral do Cristo é a moral completa e dá conta de tudo, ele disse em outras palavras, qual é a razão do ensino dos espíritos? Se o Evangelho de Jesus já totaliza toda a moral, qual é a razão dos ensinos dos Espíritos? E os Espíritos respondem que o homem quase sempre ignora, que Jesus falava por parábolas, é necessário falar claramente, e que quase sempre o homem ignora a lei de Deus que está na sua consciência. Né? Procura desconhecer, ignorar. Então, e aí a gente pensando assim, o termo que é utilizado no livro dos Espíritos é esquecer, né? Ele é esquece. Né? O esquecer não é mnemônico, não é uma questão de memória. É esquecer emocionalmente. É eu saber o texto de cor, mas esquecer daquilo na minha vida. Então, eu reler esses textos é uma forma de eu refletir novamente, de eu colocar novamente na consciência, né, de eu estar trabalhando aqueles conceitos. E é por isso que a gente tem que... Porque é realmente algo muito delicado, né? Muito delicado. E por isso a gente tem grupo de estudo, por isso que a gente tem oração, da mesma forma que a gente tem alimento, né, para o corpo, da mesma forma que a gente tem higiene, né, para o corpo, a gente tem essa higiene psíquica e mental, que é também lidar com o nosso aspecto espiritual de vez em quando, porque senão a gente realmente engolido, já que a gente ainda traz vulnerabilidade, né, e já que a gente ainda é suscetível de se contaminar, né, com o coletivo, com a onda maior. Então realmente, para a gente se sobrepor, necessita desse exercício até que a gente quebre mais acentuadamente a influência da matéria sobre nós e consiga, né, intuir, perceber, né, as realidades. Chico Xavier deu um depoimento certa vez que me chamou a atenção. Ele disse o seguinte, que só depois de 10 anos de prática mediúnica, ele conseguiu sintonizar na faixa de Bezerra de Menezes, a ponto de estar em contato com o Dr. Bezerra, porque é um espírito sublime. Boa parte dos médiuns, principalmente os médiuns de evidência, não veem espíritos notáveis, angelicais a princípio. Divaldo costuma dizer isso, quando as pessoas dizem assim, queria tanto ser vidente que nem você, ele diz, meu filho, agradeça a Deus, porque os rostinhos que eu vi durante anos não eram bonitos. Não eram bonitos, não eram agradáveis, eram rostinhos deformados, seres hediondos que apareciam a mim, que eram iguais a mim. Ele ainda falou assim. Né? Então, acompanha essa evolução do médium, né? Mas... o outro item que você coloca, Fátima, é isso, né? Se a gente está melhorando. Essa é uma pergunta interessante, porque como a gente, na encarnação, a gente às vezes tem uma visão a médio ou a curto prazo, algumas coisas a curto prazo pioram, parecem piorar, e em alguns aspectos até pioram mesmo, e a gente diz, pô, está evoluindo. A curto prazo. Se a gente for ver a longo prazo, na verdade, essas oscilações em pequenos períodos é para consolidar determinadas conquistas, né, e superar aquilo de uma vez por todas. É a saturação do mal. A gente está vivendo um momento de saturação do mal. Então essas coisas que a gente está vendo aí de corrupção, etc., que existe, que sempre existiu, que existia no micro-universo nosso. Da mesma forma que o deputado federal que se corrompe, a gente fica indignado, o síndico do prédio... Não o síndico daqui, viu? Mas o síndico do prédio também, né, também faz isso. Quantas situações por aí que a gente fica sabendo, né, do condomínio devendo, às vezes, milhões, porque o síndico, o subsíndico, o zelador, a pessoa de confiança que mexia na conta, se apropriou do dinheiro, é demitido e tudo, mas cadê o dinheiro? E aí depois, aí taxa extra, aquela coisa toda. Isso acontece, a miúde. Quantas brigas a gente vê? Eu estou falando de condomínio para falar de um universo bem próximo da gente. Então essa realidade na Assembleia Legislativa, no Congresso, no Senado, é apenas reflexo. A gente já falou isso aqui várias vezes, né? Então, a gente está vendo uma saturação do mal. E a gente está vendo as pessoas mais comprometidas ou mais preocupadas em ser mais honestas, por conta de não estar aguentando mais. Porque isso pesa para todos nós, não apenas financeiramente, pesa em todos os aspectos. Então é interessante isso, porque a gente está vendo isso. Mas, Fátima, se a gente pensar em termos de longo prazo, a coisa vem evoluindo, né? Em alguns momentos a gente está vendo, digamos assim, um Armagedon bíblico, ou seja,
as últimas batalhas, por isso esse processo. Espíritos também primitivos que estão tendo as últimas chances, isso a literatura mediúnica fala, é chover no molhado, sei que todo mundo sabe disso, né? Espíritos muito primitivos, alguns primários, estão sendo liberados para reencarnar, para ter a última chance. Isso Joana fala desde a década de 90 do século passado. Então, eu acho que esses indivíduos hediondos que a gente está vendo aí, fomentando o mal, o crime, o tráfico, etc., estão tendo a última chance. Porque o planeta está realmente caminhando para um outro padrão, né? Kardec já anunciava isso em A Gênese. Então é interessante a gente pensar nisso, mas é óbvio que se a gente for examinar em termos de épocas, ou seja, maiores, quem é que quer voltar? Quem é que quer voltar, por exemplo, na época do regime militar, só para falar aqui do Brasil, né? Ou regime militares de outros países? Quer voltar para a Segunda Guerra Mundial? Eu sei que o Brasil não foi afetado, mas, né? Quer voltar para as grandes guerras que aconteceram no final do século XIX? Aquelas guerras na Europa, etc., que não foram guerras mundiais, mas, né, os conflitos, a miséria que era gritante, as injustiças, a desonestidade. Então, a gente vê que a coisa já foi pior. E é interessante porque esses indivíduos, né? Eu vi Haroldo Dutra Dias comentando isso e fiquei pensando, e é verdade, né? A gente está tão indignado por algumas coisas que estão acontecendo aqui, né? E a gente vê um Divaldo, um Chico, que viram Primeira, Segunda Guerra Mundial, viram regimes militares, viram Guerra Fria, viram situações sociais muito mais complicadas do que essa que a gente está vivendo aqui, e nunca reclamaram, nunca se queixaram, nunca saíram por aí discutir, né, fazer revolução, né? Se tivessem redes sociais, certamente não ficariam batendo boca em redes sociais, se é PT, PSDB ou PMDB, não ficariam gastando energia por isso. E nós, por coisas menores, porque comparados com essas catástrofes e esses genocídios é menor, né? A gente perde a paz, sabe? Eu vejo discussões interminas, né, na internet por coisa nenhuma, não vai levar ninguém a nada, ninguém vai convencer ninguém, né? Então, eu acho que tem um pouco disso, a gente realmente está numa situação diferente, mas ainda não é percebida. Por que não é percebida? Porque esses últimos instantes do mal ainda tenta gritar, e o mal faz alarde. O mal faz muito alarde, o bem é discreto, né? E aí o mal parece que chama atenção, porque o bem não costuma fazer propaganda de si, né? Até chama atenção, o bem pelo brilho que irradia, mas o bem não procura fazer alarde, né? Então, por isso que a gente vê isso daí, mas sem dúvida nenhuma, estamos caminhando para um outro paradigma. Eu não tenho dúvidas em relação a isso, eu não sou catastrófico em relação a que a humanidade está caminhando para o caos, né? Não apenas pelo recurso espírita que a gente tem, mas pelo que a gente já viveu, né? Que, na verdade, essa ideia de que o mundo vai acabar, que vai se destruir, isso daí, quem tem mais idade já viu isso várias vezes, né? Já viu épocas em que religiosos prometiam o fim do mundo e os fiéis se matavam e deixavam a conta bancária para eles. Quer dizer, é algo assim. E por fim, só para concluir e passar, né, bem rapidamente, porque o tema merece um aprofundamento maior, eu concordo com você que o problema não é o carnaval. O problema é o que a gente fez do carnaval, né? O carnaval em si, a princípio, de maneira ingênua, principalmente lá no passado, aquelas festas carnavalescas mais particulares em regiões, né, em proporções menores, né, que às vezes eram as famílias que saíam para se divertir, para ouvir música. E ainda que esse carnaval maior, a gente vê em alguns momentos no Rio de Janeiro, aqui, seja a letra, às vezes, muito bem construída de algumas músicas das escolas de samba, a arte, em alguns momentos, claro, tem a arte negativa, a arte que eu nem sei se é arte, mas a arte, né, umbralina que a gente está vendo por aí, que são esses espíritos ainda meio comprometidos, né, porque ainda não estão afeitos à beleza da arte, mas enfim, faz parte desse processo todo, desse caldo de cultura atual. Mas a proposta em si de se divertir, de espairecer, de fazer uma catarse, de jogar para fora os problemas, né, de relaxar um pouco as tensões do ano que se foi, né? A princípio isso daí deveria ser saudável, deveria ser bom, né? O problema foi o que a gente fez do carnaval. A gente transformou as festas carnavalescas em um local onde a gente, ao invés de relaxar os conflitos, adquire novos conflitos, seja porque o indivíduo fica malhando o ano inteiro para brigar e para socar os outros,
seja aqueles que vão se aproveitar para o tráfico de drogas, para o vício desenfreado, o sexo desorganizado, né, as doenças sexualmente transmissíveis, a gravidez e uma série de situações, o aborto, que acontece muito nessa época, tudo isso que deveria ser evitado por uma festa que deveria ser saudável, as pessoas se divertirem, aqueles que se identificam com essa ou aquela música. O que Filomeno de Miranda coloca nas Fronteiras da Loucura, e eu vejo gente criticando veementemente nas Fronteiras da Loucura, como se Filomeno estivesse condenando o carnaval. Ele não está condenando o carnaval, não. Ele está dizendo que o carnaval se transformou espiritualmente. Por quê? Qualquer conglomerado de pessoas, seja carnaval ou não, que estejam, na sua maioria, vibrando em determinados interesses, é óbvio que se a gente for lá, super bem intencionado, ainda assim a gente está mergulhando numa atmosfera. Pode ir? Pode. Desde que você tenha noção de que, da mesma forma que quando você pega o carro e vai no trânsito, você pode dirigir bem, mas alguém pode bater no seu fundo, da mesma forma que você entra numa atmosfera dessa, alguém pode bater no seu fundo. Você tem que estar atento a isso. Ore, se resguarde, mas saiba que o problema no carnaval não é só você estar bem, é porque a maioria vibra em outra faixa. Da mesma forma que a gente entra num centro ou num local de paz, onde todo mundo está vibrando no bem, a gente também sente. A gente é sensível a essas duas atmosferas. Isso é para a pessoa ficar alienada e se gosta de carnaval não ir? Não. Isso é uma questão de opção pessoal, de livre-arbítrio. O espiritismo é uma doutrina que não é dogmática, não proíbe nada, né? Dá responsabilidade ao indivíduo, mas saber disso. Né? Tem um dos casos das Fronteiras da Loucura que é um grupo de trabalho mediúnico que vai para o carnaval. E uma entidade voltada, que era inimiga do grupo, que iria destruir o grupo, se aproveitou de uma pessoa embriagada ali, que começou a dar em cima da mulher de um, e esse indivíduo começou a ficar encrespado, começou a se chatear e irritar, entrou na faixa, a entidade, que era muito inimiga, queria destruir o grupo. Esse indivíduo me parece que tinha arma, ou estava armado, ou ele queria providenciar, o espírito queria providenciar uma arma, e aí começou uma briga, já uma altercação, até que um dos componentes da mediúnica disse assim, olha, a gente vai pagar para ficar aqui, para ficar aturando um sujeito desse, perder a nossa paz, se aborrecer. A gente quer fazer uma festa, vamos na residência de fulano, vamos nos reunir, a gente se diverte, joga para fora, a gente faz a nossa festa, a gente dança, a gente ouve música, aquilo ali salvou, porque aí aconteceu uma tragédia, talvez até um homicídio. É claro que todo mundo que vai para o carnaval vive uma situação dessa? Não, muita gente vai e não tem nada, etc. Mas é essa atenção que a gente deve ter, né? Esse cuidado que a gente deve ter, né? Então, sem nenhuma condenação a esse respeito, né?